Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco, assistindo esse sermão, esse culto que nós estamos aqui transmitindo, preparado com todo carinho e com temas muito importantes para a nossa vida na atualidade. Nós estamos nessa série há vários domingos e nós estaremos aqui abordando um novo assunto, um assunto muito importante para nossas famílias. E eu queria alertá-lo que na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link para que você possa fazer o seu pedido de oração e também um link para você cadastrar os convidados, aqueles que vocês desejam que assista e tenha acesso a estudos bíblicos. Nós estaremos entrando em contato com os seus convidados, né? Então, não esqueça de cadastrá-los. Eu queria também aproveitar esse momento e pedir que você convide os seus amigos, os seus familiares, a sua família que talvez esteja espalhado pela casa. Junta todo mundo agora, vamos assistir juntinhos esse programa especial preparado para você e para sua família, se preparar para a breve volta de Jesus. Eu também queria aproveitar e pedir que você curta esse vídeo, compartilhe ele, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, tá? Não deixa para depois. Quando você curte o vídeo, você alerta o YouTube de que há relevância nesse vídeo e outras pessoas começam a ser recomendadas a assisti-lo também. Então não deixa de curtir, curta, se inscreva em nossa página e compartilhe aí no seu Facebook, no WhatsApp, Instagram. Aproveite suas redes sociais para evangelizar. O tema dessa noite ele é trabalhado em cima do livro Ministério da Profecia, do pastor Martin Phelan. E o tema de hoje é a morte que traz vida. O pastor Gustavo irá trazer a nós esse tema tão relevante que trata da nossa salvação. Quem não quer saber como se salvar desse mundo de pecado, de dor, de tristeza e ter uma vida eterna feliz, que sempre foi o planejamento do nosso Criador? E nós queremos também convidar a você, irmão e irmã, que nesse momento possa fechar os seus olhos e elevar a Deus uma palavra de oração. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez nos colocar em Sua presença, em Sua santa presença. E convidamos, ó Pai, o Espírito Santo, para que conduza a cada um de nós aos ensinamentos que nós iremos obter. Que eles não sejam apenas teóricos para nós, mas que possam fazer parte da nossa vida prática. Abençoe, ó Pai, a cada lar com a sua presença maravilhosa. Abençoe, ó Deus, e receba também os louvores que serão entoados. Que o Senhor receba para si toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Abençoe também o pastor Gustavo Brito, que irá trazer essa palavra de tão importante relevância para cada um de nós. Que o Senhor use o seu servo para que ele fale da tua parte aos nossos corações. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em sua providência, em sua permanência em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, que bom que você está aqui conosco hoje. E a gente vai começar uma parte muito importante do culto, que é o momento de louvor. E a gente gostaria que você louvasse com a gente o hino de número 109, que fala sobre a transformação que Jesus faz quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Jesus me transformou, o hino 109 dos nossos hinários.
então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, e esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Amém. E com essa certeza que a transformação só vem através de Cristo, nós vamos cantar um hino muito conhecido que é Ao Olhar para a Cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou.
Olá, querido amigo, querido irmão, que alegria poder estar com você mais uma vez para juntos darmos prosseguimento a essa série tão especial. A cada domingo nós temos trazido aqui temas que são importantes, relevantes para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. E hoje nós estaremos abordando também um tema muito importante, que certamente irá contribuir para o seu entendimento a respeito da salvação. Nós, nesta noite, estaremos falando da morte que traz vida. Mas, antes, contudo, eu gostaria de convidá-lo, você e sua família, vocês que estão nos acompanhando aí através da internet, do YouTube, do Facebook, eu gostaria de convidar vocês para um momento de oração. Por favor, feche seus olhos onde você está e falemos com o nosso Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor, nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa família. Nossa gratidão, Senhor Deus, pela maravilhosa salvação que o Senhor nos tem concedido em Teu Filho amado, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, Pai, peço que o Senhor abençoe poderosamente esta família que está assistindo esta programação. Peço que o Senhor abençoe este irmão, esta irmã, que o Senhor derrame sobre eles a Tua graça, Pai, o Teu santo poder. Venha nesse momento, Senhor Deus, falar ao nosso coração mais uma vez através da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, queridos, eu quero nesse momento meditar com você, mas eu gostaria de trazer uma reflexão importante. Na sua opinião, você que me assiste, se você tivesse que falar sobre a maior necessidade que vai dentro do coração do ser humano, o maior desejo que está no coração do ser humano, se você tivesse que falar sobre esse desejo, se você tivesse que usar uma palavra para descrever qual é o maior desejo que está dentro do coração do homem, que palavra você usaria? Qual seria a palavra que você iria utilizar? Particularmente, eu quero dizer para você que, na minha opinião, o maior desejo que está no profundo do coração do ser humano é o desejo pela sobrevivência. O instinto de sobrevivência, o desejo de sobreviver. Sem dúvida nenhuma, quando nós paramos para pensar na vida, quando nós paramos para analisar na vida, pare para pensar, por exemplo, no ser humano mesmo, no nascimento de uma criança. Quando você percebe o nascimento, quando você observa o nascimento de uma criança, você vê que a criança logo ali, quando ela nasce, há uma luta tremenda para respirar. Há uma necessidade de sobreviver. E alguns estudiosos dizem que o choro que a criança dá ali por ocasião do nascimento é devido ao ar que começa a entrar nos pulmões. Parece que é algo doloroso, mas mesmo diante da dor, a criança, ela se esforça pela sobrevivência. E a vida é assim. E é interessante que nós vemos o nascimento, mas também quando olhamos essa mesma criança em sua trajetória de vida, ela vai crescer, ela vai caminhar, ela vai continuar, até ela se tornar uma pessoa idosa. E quando ela chega ali já no fim de sua jornada, quando ela já está ali idosa, e quando os dias estão chegando no fim, você percebe ali também aquele vô, aquela avó, aquela pessoa já de idade, aquela pessoa lutando agora para permanecer respirando, para permanecer sobrevivendo. Sabe, isso é uma realidade. A sobrevivência, o desejo de viver, o desejo pela vida, está dentro do coração do ser humano. E é interessante, amigos, que eu costumo sempre dizer que a morte é um intruso nesse universo. De fato, a morte é um intruso nesse planeta. É algo que não é natural, porque ninguém aceita a morte. Ninguém aceita a morte.
Mas quando nós vamos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, nós nos deparamos com um texto muito esclarecedor. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, está escrito assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, olha o que diz Eclesiastes 9, versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão ele recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eu quero me ater com você na primeira parte desse verso, olha o que o verso diz, os vivos sabem que hão de morrer. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, infelizmente, neste mundo nós não temos certeza de nada, tudo é incerto, mas existe uma certeza, existe algo da qual todos nós temos certeza, a certeza da morte, é ou não é verdade? A Bíblia é clara em afirmar que a morte é uma realidade. Em nossa experiência de vida, nós estamos familiarizados com essa realidade, porque as pessoas morrem, a cada dia pessoas falecem, pessoas morrem. A morte é uma realidade dura, dolorosa. Essa é a grande verdade. Sabe, é interessante que quando nós paramos para pensar no Oriente, existe ali no Oriente Próximo, uma cidade que chama muito a nossa atenção. Essa cidade, ela é conhecida como a cidade proibida, a cidade misteriosa. Essa cidade, ela tem o nome de Petra. E é interessante que ela tem esse nome porque ela foi toda esculpida na pedra. Os nabateus, que eram a civilização ali, eles eram de origem semitas, e esse povo, eles esculpiram essa cidade na rocha. E é interessante que durante séculos, nenhum forasteiro de outra região do mundo visitar essa cidade. Havia uma certa ideia de que se alguém fosse visitar este lugar, ele morreria. Essa era a ideia que havia sido divulgada. Havia esse pensamento na época. E é interessante que, de fato, alguns aventureiros tentaram, e, infelizmente, algumas pessoas acabaram morrendo. Coincidência ou não, isso ganhou, essa fala ganhou ainda mais força. Mas sabe o que é interessante? É que no século XIX, um homem europeu, ele começou a se apaixonar pelo mundo árabe. E ele começou a visitar muito, ele fez uma peregrinação até Meca, e é interessante que ele se tornou um erudito na cultura árabe, principalmente ali dentro do livro Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Ele passou a conhecer profundamente o Alcorão. O nome dele era Johann Barkart. E sabe, esse homem, ele se tornou tão envolvido com a cultura árabe, ele se tornou tão envolvido com o mundo árabe, que ele acabou se tornando um sheik árabe. Um europeu se tornou um sheik árabe. E o nome dele foi mudado para Ibrahim Abdallah. E um dia ele estava fazendo uma viagem junto com uma caravana de mercadores da Síria para o Cairo. E na segunda noite dessa viagem, alguém sussurrou que eles estavam a algumas horas da cidade proibida. E sabe, aquele homem não perdeu tempo. Pela manhã, bem cedo, ele saiu junto com alguns homens, e pela primeira vez, depois de muitos séculos, depois de 1000 anos, entra ele então ali naquela cidade. Um forasteiro entra naquela cidade. Então, lá em 1812, ele vê ali os monumentos, as construções, as estruturas feitas, escavadas na rocha, e ali ele contempla tudo aquilo. Sabe, é interessante que até hoje, depois desse tempo todo,
Petra é um lugar que surpreende muitas pessoas, e muitas pessoas vão ali para visitar. E chegando ali, eles se deparam realmente com aquela cidade. Parece uma cidade realmente assim, uma cidade estranha, realmente, uma cidade toda esculpida na rocha. Mas o que é interessante, dentre muitas coisas que há ali, no alto do penhasco, um templo e uma imagem à deusa daquela cidade, Al-Azul. Era a deusa que administrava, que na realidade era a deusa padroeira daquele lugar, daquela cidade. E ali, logo perto dessa imagem da deusa, também há um altar. E naquele altar, ali, era oferecido constantemente sacrifícios. Em sua maioria, os sacrifícios eram feitos, sacrifícios de animais eram sacrificados a esta deusa, para aplacar a ira desta deusa. Mas, pelo menos uma vez ao ano, uma criança, num momento especial, era oferecida. Havia também a prática de sacrifícios de crianças. Essa é a grande verdade. Uma criança era oferecida. E a criança era depositada sobre esse altar, e ali então o pescoço da criança era cortado com um instrumento de corte, e depois o sangue escorria pelo altar, e descia aquele sangue por uma calha até o sopé daquela rocha, onde havia um local que dava num reservatório de um outro Deus, o Deus chamado Deus Leão. Que coisa terrível, não é verdade? Eu acredito que você também esteja espantado com o que eu estou falando. De fato, quando nós olhamos para algo assim, realmente dá algo no nosso coração, mexe conosco. Mas eu quero dizer para você que naquela época, nas nações pagãs, era muito comum o sacrifício de crianças. Era muito comum. E quem sabe você deva estar pensando, quem sabe na sua mente, que esses pais não tinham coração. Quem sabe está passando na sua mente que eles não amavam os filhos. Mas eu quero dizer que é justamente o contrário. É que os deuses deles exigiam aquilo que eles tinham de mais precioso, e por isso eles davam os seus filhos, por conta disso. Agora, você sabe o que movia estes pais, você sabe o que movia este povo a sacrificar os seus próprios filhos aos deuses? É porque os deuses exigiam para a conciliação o sacrifício daquilo que eles mais amavam, o sacrifício de crianças. Estranho isso, né? De fato. Mas eu quero agora, de uma certa forma, trabalhar contigo através de uma comparação. Eu quero levar você agora, quero que você vá comigo a um outro monte, a um outro penhasco. Quero que você vá comigo agora a um outro local, ali mesmo, no Oriente. Quero te levar até o Calvário. E quando nós chegamos no Calvário, nós também vemos ali um local, um altar, nós vemos também um sacrifício sendo feito. Você consegue enxergar o que está acontecendo ali no Calvário? Ali no Calvário você vê uma cruz, e na realidade nesta cruz se encontra o Filho de Deus. Naquele momento você vê ali o Filho de Deus tendo as suas mãos cravadas pelos pregos na cruz. Você vê o Filho de Deus marcado pelos açoites, você vê o Filho de Deus basicamente despido. Você olha para a cruz e vê a fronte do Filho de Deus, do Senhor Jesus, com uma coroa de espinhos. Ali você vê, naquela cena, o Senhor sendo
sendo crucificado e o sangue do Senhor descendo, escorrendo pelo madeiro, até o chão. Você vê um sacrifício. E eu pergunto a você, há uma semelhança entre esse sacrifício aqui e aquele sacrifício lá feito pelos nabateus? Eu quero dizer para você que não há nenhuma semelhança. Não há nenhuma semelhança. E por que não há nenhuma semelhança? Sabe por quê? Em primeiro lugar, nós podemos ver que lá nos nabateus, os deuses pediam o sacrifício daquilo que eles tinham, daquilo que os nabateus tinham de mais precioso. Ali no Calvário, você pode ver que Deus não pede aquilo que nós temos de mais precioso. Deus, ele não pede o seu filho. Deus, ele nem pede a sua vida para ser sacrificada ali. Ali no Calvário, é Deus que dá o que ele tem de mais precioso. Percebe a diferença? Ali no Calvário, para que haja reconciliação entre Deus e o ser humano, o Senhor dá o seu próprio Filho. Lá em São João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesta noite, essa é a grande verdade que a Bíblia apresenta. Deus te amou de tal maneira, que deu o Senhor Jesus para morrer em seu lugar, para morrer em meu lugar, a fim de que nós não pereçamos, mas que nós alcancemos a vida eterna. Foi isso que Deus fez. Sabe, esse tema é um tema realmente difícil para muitas pessoas compreenderem. É difícil entender isso, o porquê disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Na semana passada nós estudamos aqui, nós falamos daquela batalha que começou lá no céu, e também mostramos como foi que nós, seres humanos, a família humana entrou neste grande conflito. Você se lembra? Deus havia sido explícito com o ser humano, quando ele criou o ser humano perfeito, à sua imagem e semelhança, deu ordem ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela você não vai comer, você não pode tocar, porque se você fizer isso, certamente você irá morrer. E você conhece a história, você sabe que o inimigo levou o ser humano à queda. Infelizmente o homem desobedeceu, e com isso veio a consequência, e a Bíblia já diz, Romanos 6, versículo 23, está escrito ali, Romanos 6, 23, convido você a abrir a palavra de Deus em Romanos 6, versículo 23, olha o que diz. Em Romanos 6, verso 23, diz assim, acompanhe comigo. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, amigos. O salário do pecado é a morte. Infelizmente o pecado trouxe dor, o pecado trouxe sofrimento, o pecado trouxe a morte, a condenação. Porém, Deus em Cristo Jesus trouxe a vida, e a vida eterna. É esse o tema que nós queremos falar hoje, a vida eterna. A vida eterna é o anseio que está dentro do coração do ser humano, o desejo de viver. Quando o homem pecou, o homem que tinha um relacionamento com a fonte da vida, com o autor da vida, foi privado desse relacionamento, porque o pecado traz separação entre o homem e Deus. Sim, é por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque nada é capaz de sobreviver separado de Deus. Separado de Deus, nada subsiste, nada é capaz de sobreviver. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, e para você que de repente ainda não conhece
o Evangelho, ou quem sabe, para você que não tomou a sua decisão, saiba que sem Deus nada é capaz de subsistir. Esse mundo, ele permanece por conta da misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que mantém ainda este mundo, a existência dos seres aqui neste mundo. É tudo por Ele, e por meio dEle, e para Ele. Essa é a grande verdade que a Bíblia apresenta. Mas, sabe, é interessante que nós vemos a cena, o homem pecou, o homem desobedeceu, e agora o homem está perdido, e a Bíblia mostra que Deus vai atrás do ser humano. Você conhece, nós lemos aqui na semana passada, o Senhor vai atrás do ser humano. Deus pergunta: onde estás? O homem está escondido, o homem está perdido, o homem está naquele momento, ele está nu, ele e a sua esposa, eles começam a ver a consequência do pecado. Interessante a iniciativa de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: salvação sempre será uma iniciativa de Deus, porque se o Senhor deixar o ser humano, ele está eternamente perdido. Não há esperança para nós sem Deus, sem a ação de Deus, não há esperança para mim e nem para você. Agora, eu quero mostrar para você algo que o capítulo 3 de Gênesis descreve. E eu creio que este capítulo, sem dúvida nenhuma, é um dos textos mais importantes que nós encontramos neste livro. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui em Gênesis 3, versículo 15, nós encontramos o Senhor tendo uma conversa, um diálogo, uma conversa com o homem, com a mulher e com a serpente. E eu quero dizer para você o seguinte: nós temos que entender este texto numa visão escatológica, porque de fato ali estava presente Adão, ali estava presente Eva, o Senhor, e a serpente também estava ali, mas Deus, ele usa esse diálogo de forma figurada para mostrar o futuro. Aqui nós encontramos no versículo 15 o seguinte relato, diz assim, olha o que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero chamar a sua atenção que neste momento aqui, a mulher que o Senhor se refere, não é somente Eva, mas o Senhor, quando usa este texto, quando o Senhor fala aqui desta inimizade que ele iria colocar entre a serpente e a mulher aqui é uma representação da igreja. Assim como a serpente, ela não é apenas o animal, a serpente aqui é uma representação do diabo, que foi o animal que o inimigo usou para levar os seres humanos à queda. Quando nós vamos lá em Apocalipse, a Bíblia fala a respeito disso, Apocalipse capítulo 12, dando uma descrição da serpente, do diabo, ele diz: diabo, Satanás, o sedutor, a antiga serpente. Percebe? Então Deus está dizendo aqui para a serpente, para o diabo, Deus está dizendo aqui para o diabo e para a mulher, que é uma representação da igreja, ele está dizendo para o diabo: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Lá no livro de Gálatas, Paulo diz que o descendente da mulher é Cristo. Em outras palavras, Deus iria colocar uma inimizade entre o diabo e o seu povo. Deus iria colocar uma inimizade entre a igreja e Satanás. E Deus diz mais, que do descendente da mulher viria a libertação. Ele diz que o descendente da mulher, que é Cristo, entraria em guerra com a serpente, e neste conflito ele mostra que ambos sairiam feridos.
eu quero dizer para você, este conflito aconteceu. Este conflito aconteceu lá na cruz do Calvário. Pois na cruz do Calvário, a serpente feriu o Filho de Deus ao crucificá-lo. Porém, a morte de Cristo foi a paulada na cabeça do diabo, porque ali na cruz, quando Jesus morreu, Jesus esmagou a cabeça de Satanás, condenando ao fogo eterno. Amém? A vitória foi alcançada na cruz do Calvário. E Deus usou de todos os recursos para fazer com que o homem entendesse tudo isso, porque para Adão tudo era novo. Imagina se para você, depois de tanto tempo, depois de ouvir muitas pessoas falando, é difícil compreender isso. Imagina que para Adão também não era algo fácil. Adão precisava aprender essa lição de uma maneira mais didática, mais profunda, de uma maneira que envolvesse sentimento, que envolvesse entrega. É isso. Adão precisava aprender essa lição, a lição da salvação, de uma forma que envolvesse entrega. Quando nós olhamos ainda Gênesis capítulo 3, nós vemos no versículo 20, nós vemos o seguinte: e deu o homem o nome à sua mulher, versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E aí o texto continua: o Senhor Deus, por isso, lançou o homem fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, versículo 24, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que revolvia para guardar o caminho à árvore da vida. Queridos, após o Senhor ter dado promessa, veio as consequências da quebra da aliança. O homem fora expulso do jardim e privado da árvore da vida, que dava ao homem o que prolongava a vida do ser humano. Mas a esperança está em Gênesis 3,15. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 21, que diz: fez o Senhor Deus vestiduras de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Fez o Senhor vestidura de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Bom, esse versículo 21 é muito esclarecedor, sabe por quê? Porque ele mostra uma grande verdade. Ele mostra que o Senhor, diferente do recurso que Adão usou, folhas de figueira, o Senhor usou pele de animal para vestir o casal. E para conseguir estas peles, para vestir Adão e Eva, foi necessário que um animal fosse sacrificado. E aqui, querido amigo, querida irmã, querido irmão, aqui está a primeira morte que entrou neste mundo. É interessante, porque na realidade, quem deveria de morrer naquele momento era o homem, pois o homem havia pecado. Porém, Adão não queria morrer, Eva não queria morrer, e nem o Senhor queria que o casal morresse. Porém, o salário do pecado, nós já lemos, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque Adão não morreu, Eva não morreu, mas a proposta de Deus, em Gênesis 3,15, é que o descendente da mulher morreria no lugar deles. E aqui, quando nós vemos o Senhor fazendo vestiduras de peles para o casal, nós vemos um animal sendo sacrificado. E que animal é esse que fora sacrificado? Eu não tenho dúvida que esse animal é descrito por João
em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida nenhuma, esse animal ele era uma representação de Jesus Cristo, descendente da mulher. Certamente esse animal era um cordeiro. Sim, um cordeiro. Era o cordeiro que Adão amava. Era o cordeiro que o casal amava. Agora, pare e pense, a cena. Deus pedindo para Adão ir buscar aquele animal que ele tanto amava. Um cordeiro inocente, sem nenhum defeito, tudo era perfeito. E Deus agora vê Adão vindo, Eva, o casal, trazendo aquele animal. Adão sem entender o que iria acontecer. E o Senhor então agora conversa com o casal e mostra para o casal que aquele cordeiro inocente era uma representação do descendente da mulher, representava ele mesmo, porque era o Senhor Jesus que estava ali com o casal, representava o Filho de Deus. E aí agora Deus, o Senhor, diz para Adão e Eva: esse animal irá morrer, para que vocês possam viver, porque não há como perdoar sem que o sangue seja derramado. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há como perdoar sem que o sangue seja derramado. E Deus orienta agora o casal a colocar a mão sobre a cabeça do animal e a confessar o pecado, a transferir a culpa para aquele animal inocente. E eles fizeram isso. Depois Adão pega o animal e pega um instrumento de corte, coloca embaixo do pescoço do animal e começa a rasgar a carne do animal. E algo começa a sair, um líquido vermelho. Adão não tinha noção, Adão nunca tinha visto sangue. E Adão, quando vê aquele sangue saindo, quando vê aquele animal agonizando, quando vê aquele animal perdendo a força, Adão ele passa a ter uma ideia do que é a morte. Ele passa a enxergar a morte. E sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Certamente eu estou falando para você que quem sabe perdeu alguém que ama. E quem sabe você é uma mãe, um pai que perdeu um filho, uma filha. E eu sei não, na realidade eu imagino que essa dor é uma dor grande demais para suportar. Só Deus para dar força realmente ao ser humano para suportar tamanha dor. Mas a dor que Adão sentiu quando aquele animal morreu, também foi uma dor que nós não temos condições de mensurar. Porque para Adão, para o casal que nunca tinha presenciado a morte, ver aquele animal inocente deixar de existir por conta de seu pecado, foi algo tremendamente doloroso. E ele pôde entender ali, de forma bem ilustrativa, o que representa a promessa do descendente da mulher, o que representa o sacrifício feito por Deus em favor do ser humano. Deus usou de muitos recursos. Deus usou de muitos recursos para poder ilustrar essa grande verdade ao ser humano. E nós temos outros textos bíblicos que são importantes dentro dessa compreensão. Um dos textos bem conhecido que nós encontramos é no livro de Êxodo 25, versículo 8, que diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Depois daquele sacrifício lá no Éden, os patriarcas continuaram também fazendo os sacrifícios, olhando para o descendente da mulher que viria, olhando para a promessa de salvação. Mais tarde, Deus então, quando o povo sai do Egito, Deus então pede para que o povo faça um santuário, porque Ele desejava habitar no meio do povo. E Deus desejava habitar no meio do povo com uma finalidade. Qual finalidade?
com a finalidade de ensinar ao povo como ele iria resolver o problema do pecado. O santuário era a sala de aula do nosso Senhor. Era ali que ele ensinava diariamente ao povo o salário, o que é o salário do pecado. Como o pecador pode obter o perdão. E você, certamente, em algum momento, já estudou sobre a estrutura. E se não estudou, eu convido você a ler Êxodo, capítulo 25, e os textos a seguir. O santuário era uma estrutura móvel, era algo feito para ser montado e desmontado constantemente, até porque o povo peregrinava pelo deserto. Ele tinha um pátio que era retangular, medindo 25 metros de largura por 50 metros de comprimento. E dentro desse pátio tinha ali o tabernáculo que tinha 5 metros de largura, 5 de altura e 15 metros de comprimento. E esse tabernáculo, ele era dividido em 2 compartimentos. O maior, medindo 5 por 10, era o lugar santo, e o menor, 5 por 5, era o lugar santíssimo. Esses compartimentos, eles eram separados por um véu. E sabe, havia também as mobílias. Logo na entrada do pátio havia o altar de holocausto. E entre o altar de holocausto e a entrada do lugar santo havia a bacia de bronze, uma bacia que estava sempre com água. Quando você entrava no lugar santo, à direita havia a mesa da proposição com 12 pães, que tinham que estar ali constantemente. Eram pães feitos sem fermento. Era uma representação das 12 tribos de Israel. E do lado esquerdo havia o candelabro com 7 lâmpadas para iluminar o ambiente, e elas eram sustentadas pelo azeite. Diante do véu havia o altar de incenso. E quando você atravessava para o lugar santíssimo, atravessava o véu, havia ali a arca da aliança. Dentro da arca tinha os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, a vara de Arão que florescera no deserto e uma pequena urna com o maná que fora colhido no deserto. A tampa da arca era chamada de propiciatório, e em cima dela tinha 2 querubins esculpidos. Interessante, queridos, porque ali, naquele santuário, diariamente o Senhor ensinava lições preciosas a respeito do plano de salvação aos seus filhos. Sabe, ali era oferecido diariamente sacrifícios, havia um ritual diário. E eu quero chamar a sua atenção porque havia rituais ali que expressavam gratidão, louvor, mas também havia os rituais que eram oferecidos em favor do pecador. Eram oferecidos para obter o perdão dos pecados. E funcionava assim: um pecador, ele cometia um erro, um delito. Algum israelita cometia uma falta contra o seu irmão. Quem sabe ele pegou um pedaço de pau e bateu na cabeça do seu vizinho, e machucou o seu vizinho. E ele sai do lugar da cena, sai correndo para a sua tenda. E ele vai correndo, e daqui a pouco algo começa a pesar na mente, no coração, e começa a pesar, ele diminui a velocidade. Não demora muito, ele está voltando ao local, indo até onde está o indivíduo. E ele vai ali para conversar com aquele que for agredido, para pedir desculpa, para pedir perdão. Mas ele sabe que, embora ele obtenha o perdão daquela pessoa que foi a vítima, ele precisaria resolver também o seu problema com Deus. E é aqui que o santuário ele tem a sua finalidade. Ele agora entende que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele precisa então, nesse momento, de um substituto. Alguém que o substitua. Ele não quer morrer, mas alguém tem que morrer. Então ele escolhe um cordeiro, o melhor que ele tinha. E depois de escolher aquele cordeiro, ele se dirige até o santuário. E ele vai, e chegando ali, há o sacerdote para recebê-lo. E ele então, agora, diante do sacerdote, explica toda a situação. E o sacerdote o orienta,
E ele agora, aquele pecador, ele faz a mesma coisa. Ele coloca a mão sobre a cabeça do animal, ele ora, ele transfere a sua culpa para o animal, e depois disso, o próprio pecador sacrifica o animal. O sacerdote, então, a partir daquele momento, pega parte do sangue e derrama sobre a base do altar. Outra parte é colocada num utensílio chamado cadinho. O animal sobre o altar é queimado. E o sacerdote, ele agora se dirige para dentro do tabernáculo, enquanto o pecador volta para casa, tendo seu pecado perdoado. O sacerdote continua nesse movimento para dentro do tabernáculo, para diante da bacia de bronze que fica entre o altar e a porta do lugar santo. Ele ali lava as mãos, se lava daquele sangue contaminado. Depois de se lavar, ele continua, ele entra no lugar santo. E ele agora pega aquele sangue e coloca num utensílio chamado aspersor. E começa então a aspergir o sangue nas cortinas do tabernáculo. Para que isso? Porque por meio disso era ensinado diariamente que através do sangue do Cordeiro, o pecado era transferido do pecador para o Cordeiro, do Cordeiro para o santuário. Ao aspergir o sangue ali nas cortinas, estava registrado que aquele pecado havia sido perdoado, porque aquele pecador havia aderido ao plano de salvação provido por Deus. Era uma maneira didática de Deus ensinar o povo. E isso aconteceu durante séculos e séculos e séculos, até que em João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vem para, enfim, cumprir a palavra. E na cruz foi isso que Jesus fez. Jesus foi o Cordeiro que morreu para me salvar, morreu para te salvar. Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, olha o que diz Apocalipse 1, versículo 5, o texto bíblico diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Amém? Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que pelo seu sangue, ele nos libertou de nossos pecados. A Bíblia diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 13 de Apocalipse, principalmente no final desse verso, é dito que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi morto por você lá no passado. Lá no passado, Jesus foi oferecido por você. Desde a fundação do mundo, o Senhor foi oferecido para te salvar e para me salvar. Jesus morreu em nosso lugar. Deus não está irado contra você. Deus não te abandonou, nem virou as costas, pelo contrário. Deus estava ali quando o Senhor Jesus estava sendo sacrificado para te salvar. Ele estava ali quando o Senhor Jesus estava sendo sacrificado para que você pudesse obter o perdão. E a boa notícia, meu amigo, minha amiga, é que o perdão, ele está ao alcance de todos nós. Deus, ele tem para você um perdão a te oferecer. Esse perdão garante a nós a vida eterna. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz bem assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça.
Sabe, talvez eu esteja falando para você, e quem sabe depois de ouvir esse texto, você esteja se questionando, ou questionando: será que o Senhor pode perdoar o meu pecado? Talvez você esteja pensando naquilo que você fez, e você, quem sabe, esteja neste momento com dúvidas a respeito do tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Quem sabe você esteja questionando: será que Deus pode perdoar um adúltero? Será que Deus pode perdoar um assassino? Será que Deus pode perdoar um corrupto, um ladrão? Será que Deus pode perdoar um mentiroso? Eu quero dizer para você que Jesus morreu não pelos justos. A Bíblia diz: pois pode ser que alguém se anime a morrer pelo justo, mas pelo injusto. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda inimigo deles. Sabe, Deus pode perdoar independente de qualquer pecado, há perdão. Essa é a promessa de Deus. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. Sabe, querido, eu quero dizer para você que este Deus, Ele te amou de tal maneira que deu o seu único Filho. Romanos 8, Paulo diz, o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas estas coisas? Eu quero dizer para você que Deus te ama, e Ele deseja te salvar. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Ele morreu em seu lugar. Agora só depende de nós, só depende de você. Em Apocalipse mostra que este mesmo Deus insiste em chamar a nossa atenção. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus neste momento está aí do teu lado. Ele está batendo a porta do seu coração, insistindo com você para que você abra. Sabe, Ele não vai arrombar a porta do seu coração, porque o Senhor, Ele respeita a sua decisão, mas Ele vai continuar aí. E se você der o primeiro passo, se você neste momento abrir o coração, Ele vai entrar, e a salvação vai brilhar em sua vida. Que Deus te abençoe. Neste momento nós iremos ouvir uma linda mensagem musical. Logo após, eu estarei orando por você. Enquanto a Amanda canta, eu quero que você saiba que eu estarei pedindo ao Senhor para que você abra o seu coração para Ele, a fim de que Ele opere um milagre. Ouça essa canção. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você,
que Ele o preço pagou, por amor nos salvar. Eu não sou merecedor desse favor, sou tão pobre e miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas Ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor. Por você, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor desse favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Feche seus olhos nesse momento. Feche os olhos, mas abra o coração, porque Deus certamente quer tocar em você através desse momento de oração. Falemos com o Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Deus, aqui está este filho, aqui está esta filha, aqui, Senhor Deus, está esta alma que anela, Senhor Deus, pela vida, deseja viver a eternidade, mas não sabe, até então não sabia, mas neste momento, Senhor Deus, neste momento, Pai querido, ela está ciente de que o Senhor a amou, de tal maneira que deu o Senhor Jesus, a fim de que ela não morra, mas que ela tenha a vida eterna. Ó Deus querido, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos lave, nos purifique, e que o Senhor nos cubra com o manto da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, como cobriu, ó Pai, Adão e Eva com as vestimentas do Cordeiro, após eles terem confessado e sido perdoados. Ó Deus querido, eu entrego esta igreja, esta família, eu entrego estes filhos nas tuas santas e poderosas mãos, que o Senhor derrame sobre eles a tua paz, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus te abençoe, e estaremos juntos no próximo domingo. Fique na paz.